O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente, houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: Não tenhais medo, sei que procurais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. Ide depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galileia. Lá vós o vereis. É o que tenho a dizer-vos. As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando os seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Guarda a palavra, guarda no coração. Se guardares a palavra, ela te guardará. Se guardares a palavra, ela te guardará. Então hoje, pela graça de Deus, estamos tendo a oportunidade de celebrar mais uma vez a Vigília Pascal, como dizia Santo Agostinho. A Vigília Pascal é a mãe de todas as vigílias, é a mãe de todas as celebrações. Porque aqui nós celebramos o ponto mais alto da nossa fé cristã, a base, o alicerce de tudo aquilo que nós acreditamos. O apóstolo Paulo vai dizer: se Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé e seríamos de todos os seres humanos os mais dignos de piedade e de misericórdia. Mas depois ele vai dizer: mas não, Cristo ressuscitou como primícias de todos aqueles que vão ressuscitar. E a gente observa, pelo desenvolvimento do cristianismo ao longo desses 2000 anos, que com certeza foi um fato extraordinário que levou aqueles homens que estavam medrosos, fugindo das ameaças dos romanos, dos judeus, e de repente esses homens e mulheres recobram o ânimo e retomam a sua caminhada, e já faz
2000 anos que esse fato aconteceu e nós também fomos alcançados pela salvação de Jesus. Então, pela atitude dos primeiros cristãos, é um sinal que aprova a veracidade da ressurreição de Jesus. E é algo que faz todo sentido para a nossa vida. É importante a gente pensar, onde nós estaremos daqui a 200 anos, 300 anos? Todos nós teremos passado dessa condição, sim ou não? A menos que tenha alguém que vai ficar para semente aí, né? Mas geralmente não acontece. É importante a gente pensar nisso, que neste exato momento nós estamos decidindo a nossa eternidade. O apóstolo Paulo vai dizer, né, que não é somente para este século que nós temos que viver, ou seja, para esse tempo, mas nós precisamos pensar que a nossa vida nessa terra é um brevíssimo segundo comparado com tudo que Deus tem preparado para nós. Sim ou não? É apenas um sopro diante da eternidade. E é por isso que nós precisamos meditar sobre o significado desta celebração maior, né? Que aqui nós estamos também dando continuidade a um povo que acreditou há tanto tempo e foi transmitindo de geração em geração esta fé. E é importante também a gente observar que a liturgia da Vigília Pascal é uma liturgia batismal. Antes, os cristãos, no início, que tinham menos cristãos, eram batizados na vigília. Hoje seria bem complicado, né? Batizar todos os paroquianos da Santa Cecília numa noite só. Mas quando a gente consegue fazer essa experiência também do batismo na Vigília Pascal, e hoje temos a graça, né, de Isaac, Demétrios, que serão batizados na Vigília Pascal, e a nossa celebração se torna ainda mais completa. Então vamos meditar sobre esta celebração que estamos vivendo e a beleza dela, né? Começamos com o rito da luz, liturgia da palavra, liturgia batismal e a liturgia eucarística. A liturgia da luz, com a bênção do fogo e a preparação do círio, Cristo que estava, né, no sepulcro, e de repente essa luz extraordinária da sua ressurreição rompe as trevas daquele túmulo e faz surgir esta luz nova. Tem algumas paróquias onde as pessoas fazem questão de acender o fogo, né, sem utilizar o fósforo, etc., para mostrar com mais intensidade o significado desse fogo novo, que representa a ressurreição de Jesus. Mas também o círio é marcado com os cravos que representam as chagas de Jesus. As 5 chagas de Jesus, porque o círio representa Jesus ressuscitado, mas as chagas mostram que a ressurreição passou pela cruz. O crucificado é o ressuscitado, é o Senhor do tempo, o Senhor das nossas vidas, e por isso marcamos, né, alfa, ômega, e também os algarismos do ano corrente, entregando o nosso tempo a Deus. E depois essa luz entra na igreja e mostra que é Jesus que ilumina todo mundo e conduz os batizados, né, resgatados pelas águas do batismo, em direção ao reino de Deus, em direção também a essa presença do reino de Deus que se manifesta de modo particular na Eucaristia, né? O reino de Deus já está no meio de nós, mas ainda não em plenitude. E uma forma das mais contundentes da presença de Jesus em nosso meio é por meio da Eucaristia, a presença real de Jesus. Depois
vamos para a liturgia da palavra, que faz um percurso desde a criação do mundo até a redenção. Essa liturgia poderia ter também o dobro das leituras, né? A gente deu uma simplificada, mas poderíamos fazer também, que mostra de forma mais clara ainda Deus na nossa história, Deus caminhando conosco. Então vejam que na primeira leitura fala do Gênesis, da criação e do modo como Deus colocou o ser humano dentro da criação. Criados à imagem e semelhança de Deus, e recebemos a missão de zelar, de cuidar, de administrar todas essas belezas que o Senhor criou. Então nós precisamos agradecer a Deus por esse grande dom, né, de ter nos colocado nessa condição e ainda nos tornar capazes de perceber a sua presença. Também nós percebemos através do Salmo que é o Espírito de Deus que organiza, o Espírito de Deus que dá vida e ordena todas as coisas, porque a terra estava informe e vazia, mas o Espírito de Deus pairava, né? E o Espírito de Deus conduz também a sua obra. Na segunda leitura, já vemos a realidade do pecado presente entre nós. Mesmo depois da queda do ser humano, Deus não desiste de nós. Através dos homens e mulheres de fé, Deus estabelece uma aliança com a humanidade, porque Deus quer o bem da humanidade. Vejam que através da fé de Abraão, Deus abençoa todos os povos da terra. Deus vai dizer a Abraão, né? Na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. E essa descendência é Jesus. Então precisamos também ter esta fé para podermos agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas com a fé nós nos tornamos agradáveis a Deus. E através da fé de Abraão, Deus fez uma promessa que se cumpre em Jesus Cristo, de abençoar todos os povos da terra. E ao longo da história, essa promessa, ela foi sendo anunciada e relembrada pelos patriarcas e profetas. E mesmo quando o povo passava por grandes tribulações, Deus continuou intervindo na história em favor do seu povo. Então, na leitura do Êxodo mostra essa experiência de um Deus que não é indiferente aos nossos problemas, às nossas dificuldades. E o povo que se torna escravo no Egito, Deus ouve o clamor daquele povo e envia Moisés. E Deus se utiliza de pessoas como nós para realizar o seu projeto. A saída do Egito, tendo Moisés à frente, é uma imagem, né, da Páscoa definitiva realizada em Jesus. Da mesma forma que Moisés ajudou o povo a sair da escravidão do Egito para a liberdade, Jesus, né, realiza a verdadeira Páscoa, o verdadeiro êxodo, fazendo-nos passar da morte para a vida. Também, na quarta leitura da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo fala do cumprimento das profecias antigas. Vejam que o dilúvio e também o êxodo são imagens de um povo e da humanidade sendo purificada por meio da água, né? A experiência de Noé e aquela corrupção, né? E depois, através do dilúvio, surge uma nova humanidade e a corrupção é sepultada. Também no livro do Êxodo vemos isso. Os perseguidores, os ímpios, Faraó é sepultado na água, a maldade, e surge uma nova humanidade. Mas estas são apenas imagens do que realmente é o batismo, que através de Jesus, através do sacrifício de Jesus, da sua paixão e morte, e de modo especial da sua ressurreição, nós também passamos da morte para a vida, né? No Evangelho de São João fala, né, que do peito de Jesus
sangue e água, representando ali o nascimento da igreja, e de modo especial o sacramento da Eucaristia e o sacramento do batismo. Então vejam que o apóstolo Paulo diz que se nós fomos sepultados com Cristo, o homem velho, nós viveremos com Cristo e seremos novas criaturas. À medida que vamos vivendo o nosso batismo, vamos morrendo para o pecado e renascendo para a vida da graça. Também o evangelho de hoje mostra esta realidade. Deus que vence a morte e também abre para nós a possibilidade de participar da sua glória. E uma coisa muito importante que a gente deve prestar atenção nesse evangelho: qual foi a pessoa que recebeu em primeira mão a notícia da ressurreição? Aquela mulher que ninguém dava nada por ela. Vejam, podia ter sido Maria, podia ter sido Pedro, né? Qualquer um dos apóstolos, mas não. Foi Maria Madalena, aquela que era, né, dada como perdida pela maioria das pessoas. E ela recebeu esta notícia. E através dela, essa notícia foi se espalhando, chegando aos discípulos e chegando até nós. E algo muito importante nesse evangelho é o que Jesus fala para ela, é uma mensagem para os discípulos, né? Alegrai-vos, não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Vejam, o próprio Jesus ressuscitado nos chamando de irmãos. E nós, a partir do nosso batismo, nos tornamos irmãos de Jesus, filhos adotivos do Pai. Então, depois temos a liturgia batismal, onde nós vamos viver essa experiência de um renascimento para a vida da graça, como eu já havia dito, e também cantamos a ladainha de todos os santos, que são inspiração para nós. Eles conseguiram e nós também podemos conseguir. E eles são os nossos intercessores, a Igreja Celeste. E depois a liturgia da Eucarística, que é o ponto culminante da celebração. A comunidade reunida em torno da Páscoa renova esse mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então nós, através do sacramento da Eucaristia, recebemos os mesmos benefícios da paixão e morte de Jesus, sem precisarmos passar pela experiência da cruz, porque Jesus assumiu o nosso lugar. Então, cada vez que participamos da Eucaristia, e de modo especial, quando participamos no final de semana, precisamos nos lembrar disso. Porque o domingo é o dia mais importante da semana? Porque foi o dia que Jesus ressuscitou. E o domingo da ressurreição é uma profecia do que Deus tem preparado para cada um de nós. Amém.